Fala pessoal, eu sou o Rodrigo da V2S, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos ensinar como fazer uma tabela dinâmica como essa daqui, em que nós pegamos esses dados brutos e transformamos nessa tabela aqui. Tabela dinâmica é uma ferramenta para calcular, resumir e analisar dados para facilitar, por exemplo, uma tomada de decisões. A vantagem é que ela é muito fácil e rápido de fazer, como nós vamos ver aqui. Mas antes de começar, eu vou pedir que você marque presença nessa aula, deixando seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e faça seus comentários sobre o vídeo aqui embaixo. Então, dito isso, vamos começar aqui do zero, usando a nossa fonte. Primeiramente, esse intervalo de dados aqui, para fazer uma tabela dinâmica, ele não pode ter espaços entre as colunas, nem entre as linhas. Ele tem que ter um cabeçalho, igual esse aqui, e os dados aqui embaixo, dessa maneira que está aqui. E aí nós vamos clicar aqui em qualquer lugar, vamos vir aqui em inserir, tabela dinâmica, vamos vir aqui em nova planilha, né? Vamos deixar marcado nova planilha. Veja que já tem um tracejado aqui no intervalo, ele selecionou certinho. Vamos dar um OK. E aí ele já criou aqui uma nova planilha que vai ser a nossa tabela dinâmica. Desse lado direito aqui nós temos os campos da tabela dinâmica, que são as colunas aqui da nossa fonte. Data, cliente, estado, cidade. E aqui embaixo nós temos as áreas que vão compor a nossa tabela dinâmica. Então nós temos 4 áreas: filtros, colunas, linhas e valores. Essa área aqui, valores, é uma área onde nós colocamos geralmente valores numéricos. Então como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um campo desse aqui e vamos arrastar para uma dessas áreas. Vamos começar aqui pelo valor total. Vamos clicar e vamos arrastar aqui e ele vai começar a montar a nossa tabela dinâmica aqui desse lado. Vamos agora pegar cidade e vamos arrastar aqui para linhas. E aí ele já separou cada valor aqui do nosso faturamento da fonte aqui por cidade, certo? E aí nós podemos fazer o seguinte: em vez de linha, nós poderíamos colocar aqui em colunas, que ele ficaria organizado dessa maneira. Ou filtros, ele criaria um filtro por cidade. Mas vamos deixar aqui em linhas, que é a maneira que nós vamos organizar aqui na nossa aula. E aí nós poderíamos fazer o seguinte: nós poderíamos arrastar aqui o estado também para cá. E aí ele separaria por cidade e por estado. Como você pode ver, a ordem aqui importa. Aqui está a cidade primeiro e estado embaixo. Então ele ficou organizado dessa maneira. E aí nós poderíamos mudar aqui a ordem, deixar a cidade embaixo e estado em cima, que aí ele ficaria melhor organizado dessa forma, com a classificação por estado e a subclassificação por cidade. Aí poderíamos fazer assim, para podermos visualizar dessa maneira. Poderíamos também colocar aqui, por exemplo, produto, e aí ele já classificaria por estado, por cidade e por produto. Vamos tirar aqui. Para nós tirarmos uma dessas áreas, é só clicar e arrastar para fora. Nós vamos tirar produtos aqui. Vamos tirar cidade, aliás, vamos tirar estado também. Vamos aqui colocar data, por exemplo. Aí ele já colocaria aqui dias, data e meses. Vamos colocar aqui só os meses. Vamos tirar esse data. Vamos tirar esse dias. Vamos deixar meses. Só que nós vamos deixar cidade em cima. E aí já classificaria, por exemplo, cidade e os meses, quanto que foi vendido cada mês em cada cidade. Nós vamos tirar aqui a data, vamos deixar só cidade e o valor. Aqui, na formatação, ele está como formato geral. Nós poderíamos selecionar aqui, vir aqui em contábil, ou, deixa eu apertar aqui Ctrl Z, vir aqui com o botão direito aqui em cima, formato de número, vir aqui em moeda ou contábil. E aí eu vou deixar com as casas decimais com 2 mesmo. Vamos dar um OK. E aí ele já formataria tudo. Aqui, nessa outra coluna aqui, eu também vou colocar um valor de porcentagem. Então eu quero que esteja classificado por cidade, o valor total e quantos por cento representa esse valor em cada cidade. E aí eu vou arrastar aqui o valor de novo, o valor total para cá. Ele vai ficar mais uma coluna aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Vamos vir aqui em mostrar valores como. E aqui teriam várias opções. Eu vou deixar essa aqui, porcentagem
do total geral. E aí ele já classificou aqui também a porcentagem. Por exemplo, aqui em Guarulhos, nós vendemos 8.527, o que representa 4,04% do nosso total. Eu vou clicar aqui em cima, vou apertar F2, vou renomear, escrever aqui porcentagem. Vou clicar aqui em cima, apertar F2, vou deixar total. E vou clicar aqui em cima, apertar F2 e vou deixar linha. E assim nós podemos ir classificando nossa tabela dinâmica. Se eu clicar aqui fora, ele vai sumir aqui os nossos campos. Se eu clicar aqui novamente, ele vai aparecer. E eu poderia mover isso daqui para qualquer lugar, tá? Mas geralmente o melhor é deixar aqui mesmo, que é o padrão do Excel. Se eu fechar aqui, e aí eu clicando aqui de volta, ele não aparece novamente. Aí eu poderia clicar aqui com o botão direito, mostrar lista de campos. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, quando nós clicamos aqui em tabela dinâmica, ele abre essas duas novas guias, análise de tabela dinâmica e design. Se eu clicar aqui fora, some. Eu clicando aqui dentro, aparece novamente. Eu vou vir aqui em design, estilos de tabela dinâmica e vou mudar a cor. Vou colocar esse amarelo aqui. E agora nós vamos vir aqui em análise de tabela dinâmica e nós vamos inserir uma segmentação de dados. Vamos clicar aqui em cima, vamos clicar aqui em estado, nós vamos inserir uma segmentação de dados por estado, poderia ser qualquer um desses campos aqui. Vamos dar um OK e aí ele já abriu aqui a nossa segmentação. Isso aqui é basicamente um filtro dinâmico. Vamos ajustar aqui. Esse filtro, nós poderíamos clicar aqui em Bahia, por exemplo, ele já filtraria somente as vendas da Bahia. Em cada estado, poderíamos clicar aqui e fazer uma seleção múltipla. E aí já poderíamos, por exemplo, selecionar só São Paulo e Bahia para visualizar. Ou 3 ou mais estados. Agora nós vamos vir aqui em estilos de segmentação de dados. Vamos deixar uma cor amarela para combinar. E aqui em botões, nós vamos mudar aqui de colunas para 4. Porque eu quero que esteja com esse layout aqui. E por fim, nós vamos também inserir uma linha do tempo. Nós vamos vir aqui em análise de tabela dinâmica, vamos inserir uma linha do tempo, data, vamos dar um OK. Ele já inseriu essa linha do tempo aqui, vamos ajustar. Essa linha do tempo também é um filtro, porém um filtro por data. Vamos colocar aqui para cima, vamos colocar aqui uma cor amarela. Como que funciona essa linha do tempo? Se eu clicar aqui em janeiro, ele vai mostrar que eu não tenho nenhuma venda, porque eu não vendi nada em janeiro. As vendas começaram aqui a partir de maio. E aí eu poderia filtrar por mês, poderia clicar aqui, arrastar e selecionar uma quantidade de meses, por exemplo, maio, junho e julho, ou a quantidade que eu quiser. Aqui eu poderia mudar, por exemplo, para trimestres, e aí ele já visualizaria por trimestres, poderia ver um trimestre só. Ou poderia vir, por exemplo, os 2 últimos trimestres do ano. Poderia classificar por anos, como só tem 2023 aqui, não tem outros anos, vai ficar assim. Ou por dias. E aí ficaria uma linha do tempo muito grande aqui, porque tem muitos dias. O ideal nós vamos deixar aqui por meses mesmo. Vamos ajustar aqui, para ele completar até o final aqui. Certo? Vamos tirar a linha de grade aqui. E pronto. Está finalizada aqui a nossa tabela dinâmica, né? Como você viu, é um recurso muito útil que, se bem utilizado, pode te dar inúmeras possibilidades de visualizar um conjunto de dados de uma maneira muito eficaz para que você tome as melhores decisões. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula. Nós ficamos por aqui. Espero você na próxima aula aqui na V2S. Abraços e até lá!